A súmula 348 do TST é uma súmula interessante, ela até parece simples quando a gente a lê à primeira vista, assim, mas é uma súmula interessante porque ela permite a gente compreender de forma aprofundada aqui um aspecto do aviso prévio e também das garantias provisórias de emprego. E é até interessante porque lendo os precedentes que deram origem a essa súmula, historicamente lá no TST, eu vou trazer aqui alguns argumentos que esses precedentes não trouxeram, mas que são argumentos que ficam implícitos, eu diria, e que são argumentos naturais aqui ao raciocínio da súmula, ok? A súmula diz assim: aviso prévio, concessão na fluência da garantia de emprego ou invalidade. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego ante a incompatibilidade dos dois institutos. Ou seja, o que a súmula está prevendo é muito simples da gente compreender, é aquela ideia de que se o sujeito, se o trabalhador ou a trabalhadora está na vigência de uma garantia de emprego, a garantia de emprego da gestante, do trabalhador acidentado, etc., né? Então, nesse caso, não é possível que o empregador conceda aviso prévio, ou seja, que o empregador então comunique da sua intenção de dispensar de forma imotivada esse empregado. Né? É incompatível enquanto estiver vigente a garantia de emprego. A discussão que surgiu no TST, na própria jurisprudência trabalhista antes da súmula, era a seguinte: digamos aqui uma garantia de emprego que tivesse vigência de 12 meses, por exemplo, como é o caso do acidente de trabalho. Aí quando chegava no 11º mês, faltando, portanto, um mês para encerrar a garantia de emprego, o empregador ia lá e já dava um aviso prévio, já comunicava o aviso prévio dessa intenção de dispensar de forma imotivada esse trabalhador. E aí, se a gente computasse, por exemplo, 30 dias aqui a partir do 11º mês, ia coincidir certinho. No 12º mês, 12 meses então, ia estar extinta a garantia de emprego e também extinto o contrato de trabalho, já com aviso prévio concedido. Tá? E a gente chegou a ter, historicamente, alguns julgados que defendiam essa possibilidade, entendimentos no sentido de que era possível isso. E isso foi superado pela súmula 348, de forma muito clara e, a meu ver, de forma muito correta. Por quê? Porque se a gente for pensar, realmente existe uma incompatibilidade sob qualquer prisma que a gente analise essa questão. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte: o aviso prévio ele vai ter a natureza jurídica de um ato jurídico. Tá? O aviso prévio é um ato jurídico. Eu diria que ele é um ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque é um ato, então, de vontade unilateral, aqui no caso do empregador, né? Estou considerando o aviso prévio concedido pelo empregador, tá? Aqui nesse momento não vou enfocar o aviso prévio concedido pelo empregado no pedido de demissão. Mas então o aviso prévio concedido pelo empregador, ele vai ser, claro, um ato jurídico em sentido estrito e é uma comunicação, né? Então a doutrina costuma dizer, olha, o aviso prévio tem uma tríplice natureza. Ele é uma comunicação, né? Uma comunicação à outra parte, aqui no caso ao empregado, no sentido de que aquela relação de trabalho, de emprego vai se extinguir. Então é uma comunicação. O aviso prévio também é um prazo, né? Ele é um prazo para a extinção do contrato. E o aviso prévio também tem a natureza de um pagamento. É um pagamento por esse período, por esse prazo que é o período do aviso prévio. Tá? Então é um ato jurídico em sentido estrito, portanto, né? Sob o enfoque aí da teoria geral do direito. É um ato, então, portanto, de vontade que tem os efeitos jurídicos todos já previstos em lei, por isso que é um ato em sentido estrito e não um negócio jurídico, né, que vai gerar uma comunicação à outra parte, né, um prazo para a extinção do contrato e o direito ao pagamento, ao recebimento pelo trabalhador, aqui no caso, do valor referente ao período de aviso prévio. Tá? Bom, e aí o TST disse que é incompatível, portanto, essa situação, o exemplo que eu dei aqui, né, de no 11º mês, por exemplo, faltando um mês para a garantia de emprego conceder o aviso prévio, o TST falou que é incompatível, que não dá para fazer isso, porque é incompatível, portanto, o aviso prévio com a garantia de emprego. Né? E aqui eu vou dar um argumento que o TST não usou, mas que prova, né, a partir dessa tríplice natureza do aviso prévio que eu mostrei aqui para vocês, esse argumento vai demonstrar que não é possível. Imagina comigo aqui, hipoteticamente, uma situação, né, como essa. No 11º mês, então, o empregador vai lá e concede o aviso prévio, avisando, então, que no 12º mês o empregado vai ser dispensado, não vai trabalhar mais. Tá? A gente sabe que o aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, né? E os dois vão ser iguais aqui. Né? A diferença é que num o trabalhador vai precisar trabalhar para receber aqueles dias e no outro simplesmente o empregador vai indenizar. Se a gente pensar na figura do aviso prévio indenizado, que é equivalente ao aviso prévio trabalhado, né, para todos os efeitos aqui, né, imagina que se esse aviso prévio fosse indenizado.
Se esse aviso prévio fosse indenizado, esse empregador ia indenizar quanto? Ia indenizar, por exemplo, aqui para facilitar, esquece o proporcional aqui, o aviso prévio é proporcional nesse momento, tá? Mas para facilitar, imagina que esse empregador ia indenizar 30 dias de aviso prévio. E aí, portanto, né, com a projeção do aviso prévio, ia recair no 12º mês, né, já extinta, portanto, aqui a garantia de emprego. Né? E aí, perceba, nessa situação, nesse exemplo hipotético, esse empregado ia receber somente os 30 dias do aviso prévio indenizado. Ou seja, ele não ia receber aqui o seu último mês de garantia de emprego, né? Então você percebe que realmente são coisas incompatíveis, né? Porque são dois direitos diferentes. Um direito é o direito à garantia de emprego e outro direito é o direito ao aviso prévio. São dois direitos distintos, dois direitos diferentes. E aí, portanto, se o aviso fosse indenizado, né, nesse caso aqui, o empregado somente receberia um dos direitos, que é o direito ao aviso prévio, e não receberia aqui a indenização do período estabilitário, do último mês aqui no caso, tá? Então, esse raciocínio aqui, com base no aviso prévio indenizado, demonstra que são realmente institutos incompatíveis. Não dá para você cumular uma coisa com a outra, ok? Então, esse que é o raciocínio, essa que é a explicação. Portanto, o aviso prévio somente pode ser concedido uma vez que se extinga, que se exaura no tempo a garantia de emprego. No caso do acidentado, né, acabou o 12º mês após a alta previdenciária, a partir daqui é que sim é que poderia ser concedido em tese o aviso prévio, tá? E se isso não for observado na prática pelo empregador, o trabalhador vai fazer jus a receber os dois direitos. Ele vai receber a indenização do período estabilitário, né, o contrato vai se prorrogar, portanto, ali, né, pelo menos em termos de indenização, até o 12º mês, aqui para ficar no mesmo exemplo do acidente de trabalho, e além disso ele vai receber também o aviso prévio, tá? Ele vai receber as duas coisas, porque são institutos incompatíveis, não dá para tentar burlar isso daqui e colocar um dentro do outro, o aviso prévio dentro da garantia de emprego, ok? Então essa é a situação da dispensa imotivada, que é a situação que a súmula pensou, né? E só para a gente fechar aqui o raciocínio com as demais modalidades mais comuns aqui de extinção do contrato. Pedido de demissão. O que vai acontecer se for um caso de pedido de demissão? Será que o empregado que tem alguma estabilidade, alguma garantia provisória de emprego, será que esse empregado pode pedir demissão? Claro, esse empregado pode sim pedir demissão. Né? E aí, nesse caso, então, do pedido de demissão, inclusive esse empregado deveria conceder sim um aviso prévio ao seu empregador, tá? Se fosse o caso. O detalhe com relação ao pedido de demissão do empregado estável, que tem alguma garantia provisória de emprego, é que nesse caso aqui o TST vem entendendo, por força do artigo 500 da CLT, que há necessidade de homologação desse pedido de demissão pelo sindicato. Tá? A gente sabe que a reforma trabalhista em 2017 extinguiu a homologação de rescisão de contrato de trabalho. Em geral, isso foi extinto com a reforma trabalhista. O sindicato, o Ministério do Trabalho, não homologa mais a extinção do contrato de trabalho. Agora, na situação de empregado que tem a garantia provisória de emprego, acidentado, gestante, etc., nesse caso, sim, vai haver necessidade para a validade desse ato do pedido de demissão que haja homologação pelo sindicato ou, eventualmente, pelo Ministério do Trabalho, ok? Mas é possível, portanto, nesse caso do pedido de demissão, é possível que o empregado se demita, peça a demissão, e nesse caso deveria, sim, conceder o aviso prévio. Então, perceba que a súmula 348, ela trata aqui dessa incompatibilidade com relação à dispensa imotivada, tá? A concessão do aviso prévio pelo empregador na fluência da garantia de emprego. Outra situação, a situação da rescisão indireta. Nesse caso, se o contrato de trabalho foi extinto, então, por culpa do empregador, o empregador comete uma falta grave, seja a falta de pagamento de salários, seja uma falta reiterada ali de depósito de FGTS, um assédio moral, enfim, qualquer motivo grave que está no artigo 483 da CLT e que pode gerar, então, a rescisão indireta do contrato. Se acontecer a rescisão indireta, também nesse caso o empregado vai fazer jus a receber os dois direitos, ou seja, o aviso prévio, que é devido na rescisão indireta com um caráter indenizatório, claro, né? O aviso prévio e também a indenização do período da estabilidade. Tá? Então, o período restante da estabilidade, né, aquele tempo que falta até o final da estabilidade, vai se somar, vai se cumular ao aviso prévio, nesse caso também da rescisão indireta, porque aqui houve culpa do empregador, ok? E na situação de uma dispensa por justa causa do trabalhador, é claro que nesse caso não vai ser devido nem o aviso prévio e também não vai ser devido à indenização do período da estabilidade,
né, já que nesse caso é em função da prática de uma falta grave pelo trabalhador, e o trabalhador perde os direitos indenizatórios nesse caso. O trabalhador, nesse caso, da justa causa, ele só recebe aquelas parcelas que já se incorporaram ao seu patrimônio jurídico, ou seja, que já são direito adquirido, como o saldo de salários, 13º vencido, já férias vencidas, né? Esses direitos têm que ser pagos, mas não os proporcionais, férias proporcionais, né? Indenização de 40% do FGTS e também indenização do período estabilitário e o aviso prévio não vão ser devidos. Maravilha, minha gente? Então, com isso, a gente conseguiu fechar aqui a súmula 348. Ficamos por aqui. Se você está até aqui comigo nesse momento, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, compartilhe com um colega, com um amigo, para ajudar o nosso projeto aí a continuar crescendo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.